cidade, em especial, Jesus, aquela família que foi para a pátria espiritual. Que eles possam estar recebendo o auxílio dos nossos irmãos, que sabemos que eles estão, e que eles possam estar envolvidos na sintonia de Jesus. Para todos os nossos irmãos que estão aí, ainda na ignorância, nos envolve e nos dá um pouco de sabedoria para entender os ensinamentos de Jesus. Agradecemos e rogamos a vós que possa estar junto conosco nesse estudo, nesse trabalho que não é só nosso, é de todos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Boa noite. Seja o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Jesus, as nossas ofensas, à medida que vamos aprendendo a perdoar aqueles irmãos que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Damos por iniciado os trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Boa noite a todos que chegaram após, durante a prece. Dalva, Jailson, então boa noite a todos. Estamos, Lia e todos, estudando o capítulo 6 do livro Nos Domínios da Mediunidade, livro que se aprofunda e mergulha o olhar no livro dos médiuns. O capítulo que estamos estudando, eu indiquei, não vou reler, porque foi aberto, o estudo é sequencial, mas para quem, eu sei que todo mundo tem o livro dos médiuns, está na questão 214 e 180. É o que André Luiz está estudando nesse capítulo 6. Então, quem quiser ir ao livro dos médiuns... Boa noite, Theo. E aí? Boa noite, estou lhe ouvindo. Estou lhe ouvindo bem. Ok. Estou lhe ouvindo bem. Estão me ouvindo bem, Dalva? Está me ouvindo, né? Então, Estamos ouvindo sim, filho. Boa noite, Jailson. Seja bem-vindo. Boa noite. Então, Jailson... Boa noite. Jailson é que não está ouvindo, mas todo mundo está ouvindo. Questão 214 e 180. Jailson. Sim, Jailson. Tem. Estamos aqui. Ó. Desligue e volte. Acenda a luz aí em sua casa que está escura. Ou desligue e volte. Deve estar com alguma coisa, ele não está ouvindo a gente. Ele saiu e vai voltar. Então, o que é o médium consciente? O capítulo é psicofonia consciente. Mas, psicofonia, Kardec chamava do médium falante. O movimento espírita, e para uma melhor atualização, coloca o nome psíquico, que é a alma. Então, psicofonia. Ou seja, a mediunidade através da voz falante. Difere da psicografia, através da escrita. Então, o médium consciente é o médium, permitir todos. Boa noite aos que chegaram, Jurema e José. O médium consciente tem ciência, não precisa ler agora não, viu gente? Viu, Conceição Barreto? O médium consciente tem ciência prévia do que o comunicante espiritual pretende falar. Jurema, desative o seu som junto com o Dijocélio, porque está dando reverberação. É isso. Porque estão os dois juntos, usando o mesmo celular diferente, aí dá microfonia. Tem ciência prévia do que o comunicante espiritual pretende falar, sendo capaz de filtrar-lhe as ações e as reações. Como isso é possível? Então, estou fazendo um resumo daquilo que a gente já lemos até a página que eu printei e coloquei. Como isso é possível? O espírito projeta o seu pensamento, o pensamento chega através de imagem, seja o desencarnado para nós, Dalva, seja eu para você. Então, eu repito sempre, se eu falar Dalva, caneta, Dalva, copo d'água, você sabe, surge na sua mente a imagem de uma caneta, a imagem de um copo d'água. Então, o pensamento se projeta a linguística através de imagem. Desencarnou, continua no mesmo. Então, ele é capaz de filtrar as ações e reações. Por quê? Porque os impulsos mentais da entidade
atingem de forma vigorosa o sistema nervoso do psicofônico, que se mantém em afastamento parcial do corpo físico. Então, nós já vimos com Kardec, ou vamos ver no estudo de terça-feira, o médio intuitivo, médio semiconsciente, médio mecânico. O movimento espírita, como é que traduziu isso? O intuitivo chama-se de médio consciente, é o capítulo que está estudando. O semimecânico, né, que é o semiconsciente, e inconsciente é o médio mecânico. O movimento espírita mudou os termos, mas o que importa é que na essência continua a mesma coisa. O médio consciente ou intuitivo, ele apenas se expande, ele entra no estado de transe, alterado de consciência, mas ele não sai como a gente está dormindo e se afasta do corpo. Ele expande propriedade do seu perispírito, entra naquele transe, se expande, o espírito projeta o pensamento que toca no meu sistema nervoso. Então, se eu falar assim para dar, você tivesse desencarnado, eu penso, faca, Dalva vai ver, como médium, uma faca projetada na mente dela. E se eu projeto essa faca ainda com sangue, fruto de um crime, Dalva vai ver aquilo ali. Está sendo projetado pela minha mente. Mas se eu pegar, se Dalva pegar um lápis na mesa, que André Luiz não recomenda ter, está no livro das obsessões que já estudamos. Sérgio. Oi. Desculpa eu interromper aí, meu amor. Desliga aí o de Jocely, que eu não sei mexer isso. Ah, eu vou desligar. Desativar o som. Desativei. Tá me ouvindo bem? Todos estão, né? Então, obrigado. Se eu projetar meu pensamento da faca, e aí, Dalva, qual é o meu exemplo, Dalva? Dalva médio de psicofonia consciente. Eu projeto com raiva, rancor. Ela está em transe, pega o lápis e tenta agredir o doutrinador. Tenta agredir. Com Dalva, isso, não estou dizendo que seria impossível. Isso caberia ao final da avaliação, com todo o amor, naturalmente, fraternidade, solidariedade, que devemos ter uns para com os outros. Mas o dirigente não pode deixar isso. Porque se o dirigente conhece os seus, entre aspas, dirigidos, são duas equipes. A equipe do mentor espiritual da casa, que comanda tudo com a sua equipe, e a equipe do encarnado. O desencarnado, o mentor da casa, não pode fazer tudo. Então, cabe na avaliação, aí Dalva vai dizer assim, só um exemplo. Ah, mas o espírito me dominou. O dirigente conhece, porque você passou pela experimentação. Mas você é médio consciente, Dalva, de psicofonia consciente. Ó, os impulsos mentais da entidade, eu ainda ler, estou só fazendo uma revisão. Os impulsos mentais da entidade atingem de forma vigorosa o sistema nervoso central do médio de psicofonia, que se mantém em afastamento parcial do corpo físico. Ele tem o domínio sobre si. A entidade se lhe submete à vontade. É o que nós já lemos. Eu estou só resumindo, Dalva. É o que lhe submete, a entidade se submete à sua vontade. Então eu projetei a faca com o sangue e o rancor. Você pegou o lápis, se porventura tem na mesa, que não deveria ter, ou o copo d'água, que também não deveria ter, segundo André Luiz, pelo menos de vidro. Plástico não. Pega aquilo ali, fez? Na avaliação não. Você é médio de psicofonia consciente. Você tem um domínio sobre a entidade. Você controla a entidade. Você está filtrando o pensamento dele, não são seus, mas as ações são suas. Então, o dirigente tem que falar, não com crítica, não para derrubar ninguém, humilhar ninguém, aí é uma para ajudar o outro. Todo mundo é aprendiz, mas não pode deixar essas coisas acontecer. Aí a gente vai ver, que eu não vou me aproximar aqui do capítulo do médium sonambúlico ou inconsciente, mas aí são capítulos à frente que a gente vai ver a diferença. Então, o médium consciente não deixa de sofrer as influências emocionais da entidade. Sua sensibilidade é capaz de registrar a dor, o mal-estar, a agitação, a enfermidade que carrega,
mas ele tem o controle das ações que a entidade deseja fazer. Tive que fazer essa introdução, mas, novamente, para que a gente possa se situar no capítulo, principalmente aos outros. Então, o médio consciente é a maioria. 100 médios. Foi feita pesquisa isso pelo Edgar Armon, Rio de Janeiro, dirigente de muitos anos no Centro Espírita, já desencarnado. 100 médios ostensivos. 80% são conscientes. Mais de 15 são semiconscientes. Só 5%. Ele pesquisou em vários centros no Rio. Eram médios sonambúlicos na época. Ou médio inconsciente. E a gente vai ver quando chegar no capítulo que a André Luiz falar sobre isso. Por que que Deus não permite a mediunidade sonambúlica ou inconsciente espalhada na Terra? Mas vamos voltar só para o nosso consciente. Então, a gente já viu, né? Isso aí. Agora vamos começar a ler onde paramos. Então, quando eu vou repetir esse trecho. Observei que leves fios, está na página 53 da edição mais nova. Né? Observei que leves fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia, desligada do veículo físico, ao cérebro da entidade comunicante. Por que eu lhe dirigisse um olhar de interrogação e estranheza, Aulus explicou prestimoso o fenômeno da psicofonia consciente, o trabalho dos médiuns falantes. E embora senhoreando as forças de Eugênia, o espírito, no exemplo que eu dei, usei o nome de Dalva em vez de Eugênia, e eu como espírito, embora senhoreando as forças mediúnicas de Eugênia, o hóspede enfermo, ou seja, eu, desencarnado enfermo, no exemplo que eu dei, do nosso plano, permanece controlado por ela, a quem se emana pela corrente nervosa, tudo que eu falei, por meio da qual estará nossa irmã, informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer. Efetivamente, aposta-se ele temporariamente do órgão vocal de nossa amiga, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio, por intermédio das energias dela. Mas Eugênia comanda, ele repete, no exemplo que eu dei, Dalva comanda. Ela é médio consciente, ela comanda, ela me controla, os meus impulsos, embora eu estou vendo, ouvindo, porque é o que André Luiz chama no livro Libertação. No contato da aura perispiritual do desencarnado com o médium, nesse entrelace, nessa transfusão de energia, há um reavivamento sensorial do desencarnado. Por quê? Porque Dalva tem fluido vital e eu não tenho. Então o fluido vital, ou ectoplasma, como queiram, quando eu me aproximo, aquilo preenche o espírito. Ele se sente como se tivesse encarnado de novo. É como se tivesse encarnado, ele se sente com força, com energia, com vigor. Mas Dalva está controlando. Eugênia comanda, firme, as rédeas da própria vontade, agindo como se fosse uma enfermeira, concordando com os caprichos de um doente, no objetivo só de auxiliá-lo. Esse capricho, porém, deve ser limitado, porque, consciente de todas as intenções do companheiro infortunado a quem empresta o seu carro físico, nossa amiga reserva-se o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Como é? Ele está dando um exemplo aqui. O doente chega se batendo no hospital, aflito, aí chama isso. A enfermeira não vai chamar o médico. A enfermeira vai controlar. Quero ver meus parentes, eu quero isso, pede um monte de coisa. A pessoa está em descontrole emocional, está doente, entrou no hospital. Eu quero isso, quero aquilo outro. Ela tenta acalmar, aí ele tenta tirar o soro. Como minha mãe ficou internada. Minha mãe queria tirar o soro. Tirou 2 vezes, quando ela acordava, arrancava o soro, tinha que tomar injeção de novo. Qual foi a orientação da enfermeira? Quando minha mãe ficou, amarrou os braços dela com gás nas coisas. Ela, precisa amarrar sua mãe. Eu estava lá com ela, eu me revezava com a minha mulher, amarrou os braços da minha mãe, ela ficou imobilizada. Porque quando ela acordava, ela puxava o soro, aí tinha que furar ela toda de novo. Eu falei, senhora, está certa. É preciso corrigi-la dos seus impulsos. E ela ficou presa na maca, porque era para o bem dela, para não ser tomar injeção, ser furada mais vezes. O médium é isso. Então, se Dalva, no exemplo, é médio consciente, pega o lápis para furar Conceição Barreto como doutrinador,
na avaliação com toda a fraternidade, eu repito, né? Porque a gente já viu muitas coisas aqui na avaliação que as pessoas não querem nem voltar mais, né? Porque é os nossos equívocos, é crítica dura, aquela coisa. Mas não pode deixar, porque o dirigente tem que saber. Só um exemplo, Jurema é médio semimecânica, Dalva é consciente, Jocélio é inconsciente. Como é que o dirigente não sabe disso? Aí me pergunto, o dirigente tem que saber, porque senão ele não tem condição de dirigir. A não ser que as pessoas vieram todas de outros centros, não se prepararam na casa ao qual ele dirige a mediunidade. É um dever do dirigente. Ele não tem que ser o bambambam da mediunidade, o sabichão, mas ele tem o dever de estudar mais. A gente já estudou aqui. Raul Silva é o que se mais dedica, é o que se mais prepara, porque ele aceitou voluntariamente. Se ele não tinha condição de estudar nada, que não tinha tempo para isso, ele dizia, olha, meu amigo, eu não tenho condição. Eu trabalho isso, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Então eu fico como doutrinador, como passista, mas para dirigente não dá. Mas se ele aceitou, diz Joana de Ângeles, ele tem que se desincumbir, porque depois ele será cobrado. Aliás, Jesus fala isso, né? Ao administrador será cobrado da sua administração. Então, é isso que ele está dizendo. Ele dá esse exemplo de uma enfermeira. Pela corrente nervosa de Eugênia, ou de Dalva, no exemplo, conhecer-lhe as palavras na formação. Já falei sobre isso. Apreciando-as previamente, uma vez que os impulsos mentais dele lhe percutem sobre o pensamento como verdadeiras marteladas. Pode, assim, frustrar-lhe qualquer abuso, palavrão, a palavra obscena, fiscalizando os propósitos e expressões, porque se trata de uma entidade que lhe é inferior. Aí é o X da questão. Pela perturbação e pelo sofrimento em que se encontra, e a cujo nível não deve arremessar-se se quiser lhe ser útil. Aí tem aquele problema que Erasto fala no Livro dos Médiuns. Porque eu não tenho como fiscalizar Dalva lá fora, nem Dalva a mim. Ninguém tem esse direito. O que se espera é que Mário Sérgio, numa mediúnica e Dalva, não seja perfeito, é óbvio. Mas que espere que nós dois nos esforcemos para sermos melhor hoje do que fomos ontem, para sermos superior à entidade. Porque se a entidade está no mesmo nível que eu, só o exemplo do palavrão que ele está dizendo aqui, a palavra chega à formação, à imagem minha, do palavrão. Mas eu tenho o hábito do palavrão durante 6 dias na semana. 6 dias. Vou para o centro 2 horas, 2 horas e meia. Lá dentro eu não estou palavrão, porque eu estou com o Jurema, eu estou com o Jocélio, eu estou com os guias, mas lá fora eu tenho. O meu pré-consciente e o meu inconsciente está encharcado daquele hábito, palavrão. A entidade também é. Quando chega, escapole. Vai passando, porque o hábito é meu, o hábito é dele também. O dirigente vai e fala. Mas você, Dalva, é médio consciente. E por que deixou? A palavra formou na sua mente, no seu sistema nervoso. Você estava controlando ele. Por que é que deixou escapar o palavrão, a palavra obscena? Aí ela geralmente eu já ouvi isso. Eu não tive controle. A entidade me dominou. Mas você é médio consciente, porque eu participei da sua formação de mediunidade e conheço o grau de sua mediunidade. Isso é seu. Aí o médium se melindra e vai embora. Vocês com a palavra. É aí que entra o doutrinador, né? A gente procurar, da comunicação mesmo, a gente para chamar a pessoa, fulana, o corpo é seu, você tem condições de controlar. Você tem condições não deixar fazer do seu corpo o que quiser. Você tem consciência que você sabe que o corpo é seu. Você não pode, até porque precisa ser feito isso, mesmo na comunicação, para poder não ir muito avante, porque se a gente não, aí a pessoa o médium vai despertar, né? E aí, como você falou, quando chegar na avaliação, a gente com toda amorosidade chamar e conversar.
que é um grupo de amigos. A gente, por exemplo, a gente sabe dentro da nossa mediúnica que a gente conversa, a gente trata dos assuntos, e graças a Deus não tem melindre nenhum, não tem mesmo, né? A gente um conversa com o outro e a gente chega num acordo e vai, isso ali é um aprendizado, a gente vai aprender. Quando o médium deixa essa coisa de dizer que eu não tive controle, ali é falta de estudo. É falta de estudo, porque o corpo é nosso, a gente está ali prestando um trabalho e não deixe isso, que a gente tem consciência. Já pensou se a gente fosse deixar toda a entidade que pegasse fazer tudo o que ela quer, como é que ia ficar a mediúnica? Então, é isso que estamos fazendo aqui, estudando para saber até onde vai o limite de uma comunicação. Eu queria acrescentar o que Conceição falou, do grupo de amigos. Eu sei que é importante, mas não é fácil não fazer uma mediúnica com um grupo de amigos. Para conseguir isso aí é difícil. Eu sei que tem, mas não é fácil. Porque a maioria que a gente vê é sempre um querendo ser talvez melhor, não sei, mas criticando o outro, sempre problemas. Mas outra coisa que eu queria falar é a respeito do médium ou do treinador. Porque o médium tem que saber o seguinte: tudo que ele fala, a responsabilidade é dele, mesmo que seja o espírito falando, ou dando ideia, ou fazendo, mas a responsabilidade é de quem fala. No nosso meio encarnado, se o espírito chega e mandar eu quebrar tudo lá, eu falar o que quiser lá, isso e aquilo, depois como é que eu vou me explicar? Dizer, não, foi o espírito que falou, mas quem foi que fez? Foi você, então o responsável é você. Então, ele tem que saber que todas as ações, tanto física como falada, é do médium, ele é responsável por aquilo. Então, ele tem que ver. Se o espírito mandar ele dar murro na mesa ou quebrar isso, ele vai fazer, porque ele sabe que ele vai ser responsabilizado por aquilo. Então, ele tem que saber o que é que vai fazer. O estudo ajuda bastante. Mas uma das coisas que eu acho que ajuda bastante também é o indivíduo saber a sua responsabilidade. Eu não posso fazer isso, porque você é responsável por isso. Então, se tem alguém mandando fazer alguma coisa que não é do normal, ele tem que saber disso. Não, isso aí eu não vou fazer isso não, porque isso aí não é normal. Nem vou passar dessa ideia. Por exemplo, está o espírito mandando ele quebrar tudo. Ele vai chegar e dizer, olha, rapaz, eu não posso fazer isso não, mas ele diz, olha, estão mandando eu quebrar tudo aqui, mas ele tem que cortar a ação e as palavras de baixo escalão, essas coisas, a gente sabe que a gente tem que se policiar a respeito disso. Então é isso. Isso aí que falaram, Conceição resumiu bem. Tem que ser um grupo que se prepare antes. Peraí, Lia, deixa você falar. Se prepara pelo estudo, a gente viu isso no livro das Obsessões. Através do estudo, nós vamos estabelecendo vínculos de amizade, é o que se espera. Então, Lia, Barreto, todos nós aqui passamos por isso, cada um em suas casas. Então, se eu tenho amizade com Maria Desterro, Lia, com Barreto, é porque foram anos, quinta-feira, 19h30 ou 19 horas, estudando no Semente de Luz. Através daqueles estudos, eu conheci Jails, conheci Lia, conheci Barreto, estabelecemos vínculos afetivos uns com os outros, e depois foram eclodindo faculdades, o interesse surgindo, a gente formou um grupo de experimentação, um grupo simples, singelo, e foi se formando, estabelecendo, apertando mais os laços. Agora, infelizmente, a realidade, eu vou para Jails, infelizmente, às vezes ainda tem as pessoas, por falta do estudo e de não ter estabelecido esses laços afetivos uns com os outros, se melindram com qualquer coisa. Diga, Lia. Lia? Então, o que eu ia dizer, todo mundo já falou, mas o que eu quero dizer é o seguinte: todos nós sabemos disso. A gente estuda, a gente estudou, a gente estuda, a gente tenta aprender cada dia mais um pouquinho, mas nós somos humanos ainda e falhos, e a gente precisa, mesmo se vigiando, quando a gente vê, a gente está se melindrando.
Então, nós somos humanos ainda não aprendemos que a gente, se outro não disser o que a gente não está vendo, a gente nunca vai deixar de fazer aquilo. E aí, é por isso que as pessoas se melindram, né? Então, eu gosto, quando eu estou fazendo alguma coisa que não é certo, eu sempre digo aos meus amigos, por favor, me digam. Se você me vê agindo de forma errada, por favor, me chame e me diga. Olha, eu não estou gostando disso que você está fazendo, eu não vou me melindrar, porque eu já tenho consciência que às vezes a gente não enxerga aquilo que a gente está fazendo. Então, às vezes precisa de alguém para vir dizer a gente. Mas, infelizmente, as pessoas ainda se melindram, não gostam que fale, né? É isso. Qual é a solução que gerou as casas espíritas para isso, contra Kardec? Porque Lia, fecha um pouquinho que eu não retorno. Porque Kardec que orienta as avaliações. Quem olha a revista espírita, o livro dos médios está lá. Reuniões de avaliações da mediunidade. André Luiz coloca isso como prática. Reunião de avaliação. Nós estudamos o livro da Desobsessão todo. André Luiz coloca um capítulo só para isso. Mas as casas espíritas, para evitar o que Lia falou, não tem avaliação. Então você termina a mediúnica, não tem avaliação. Está tudo bem. Não tem avaliação. Você vai de encontro a Kardec e aos outros, que é para evitar o melindre, né? Então, essas coisas acontecem, poderia ter acontecido no exemplo que está aqui e no exemplo que eu usei com Dalva, e vai ficando, né? Vai ficando. Sem ninguém falar nada. Então vamos ler aqui. Nas sessões de caridade, o espírito em turvação, né, é um alienado mental, requisitando auxílio. Nas sessões de caridade, qual a que presenciamos, o primeiro socorrista é o médium que o recebe. Mas se esse socorrista cai no padrão vibratório do necessitado que lhe roga auxílio, há pouca esperança no amparo eficiente. Tudo isso foi estudado no livro das Obsessão. Então, ele está falando do padrão vibratório. Vamos botar o mesmo exemplo do palavrão. O padrão daquele médium vibratório dele é o palavrão, é o hábito. O padrão vibratório é o hábito mental. É o palavrão. Mas quando entra no centro, ele não dá palavrão, é óbvio. Ele não dá. Então, ele não dá palavrão. A questão é que ele tem um padrão vibratório. Quando o espírito não entra no corpo dele, mas entra na frequência mental dele, do seu padrão vibratório, que está encharcado das palavras obscenas. Aí vai passar o palavrão. Aí o doutrinador vai apontar isso, ele vai fazer um mergulho para dentro de si, vai se sentir ofendido, achando que estão invadindo a sua privacidade, né? Estão invadindo a sua privacidade. Muito difícil será ele continuar na casa. Se continuar, tenha certeza que vai ter os grupinhos. Não é mais uma equipe. Nem mesmo é um grupo. São os grupinhos dentro de um grupo. Porque vai aqueles que também têm o mesmo padrão vibratório, se junta a ele. Fulano agora que é o moralista, é o perfeitinho, está dando indireta para mim porque só tem um palavrão. A culpa não foi minha, foi do espírito. Mas não tem avaliação, porque aí evita o melindre. Então, aí ele vai dizer, o médium, pois, quando integrado nas responsabilidades que esposa, o que Jair falou, está à base do estudo. Pelo estudo ele se integra das suas responsabilidades, aquilo que Jair falou, que a esposa tem o dever de colaborar na preservação da ordem. Ele é o primeiro socorrista, né? Na preservação da ordem, da respeitabilidade da obra de assistência aos desencarnados, permitindo-lhes a livre manifestação apenas até o ponto em que essa manifestação não colida com a harmonia necessária ao conjunto e com a dignidade imprescindível ao recíproco. Tudo que nós falamos, Jailson resumiu com aquele. É o que Jailson resumiu, que ele explica aqui. O estudo, o ideal era juntos, você tem aqui alguns exemplos, estudando o que é chamado desenvolvimento mediúnico, ou educação da mediunidade, como queiram, naqueles meses ou naqueles anos, conforme a casa. Vai eclodindo faculdade em um, se interessa, forma um grupo, sob a coordenação dos mais experientes, é óbvio, aquilo ali, sabendo que eu tenho que estar integrado nas minhas responsabilidades que voluntariamente eu abarquei, eu abracei. Eu sou o primeiro socorrista.
do espírito como médium consciente. Se ele quebrar a mesa, quebrar tudo, o responsável, já isso falou muito bem, serei eu, pela dirigente do centro. Então, alegou Hilário, nesses trabalhos o médium nunca se mantém a longa distância? Médium consciente. Sim, sempre que o esforço se refira a entidades em desajuste, o medianeiro não deve ausentar-se demasiado. Com um demente em casa, o afastamento é perigoso, né? Dá um exemplo. Alguém que tem um esquizofrênico em casa não vai deixar ele ficar sozinho há dias, né? Mas se nosso lar está custodiado por amigos cônscios de si, conscientes, né? Podemos excursionar até muito longe, porquanto o nosso domicílio demorar-se-á guardado com segurança. No concurso dos irmãos desequilibrados, nossa presença é imperativo dos mais lógicos. Então, o que é que ele está trazendo? No médium consciente, que não se afasta como num sono natural, ou num sono sonambúlico, no inconsciente, ele apenas se expande perispiritualmente, ele entra na faixa de sintonia, está em transe, não se afasta muito e está ainda com os amigos, os espíritos tomando conta dele, uma grande equipe que a gente já viu aqui, porque ele não vai entregar, eu não vou entregar a minha mente, o meu cérebro, para que um espírito alienado, esquizofrênico, faça o que queira. Então está bem compreendido aqui, né? Ele reforça muito isso, aquilo que Jailson resumiu, a responsabilidade que nós temos como médium ostensivo e com o contributo, Conceição Barreto falou, do doutrinador, né? O treinador também não vai esperar só para avaliar. Conceição lembrou muito bem. Porque se na avaliação eu já estou soltando 1000 palavrões, ou pegando o lápis, furando, batendo na mesa, dando murro, Conceição Barreto já isso não vai ficar esperando a avaliação. Ela vai dizer, meu irmão não escuta, Sérgio, médium, se controle a entidade. Porque senão virar uma balbúrdia. Diga, Jailson. Não, eu queria acrescentar o que Conceição falou ainda atrás, dos Melendres. Aí eu fiquei pensando aqui, que a gente vem estudando para a gente melhorar isso. Aí eu fiquei pensando aqui, por exemplo, se Conceição falar alguma coisa, ou ela falar alguma coisa aí, e encontraram, e eu achar que não está certo, em primeiro momento, a primeira ideia que vem na cabeça da gente é se aborrecer. Aquela coisa, vem logo aquilo para a gente se aborrecer com o outro, mesmo a gente sendo amigo, sendo tudo, mas o primeiro impacto que vem na gente, que a gente ainda tem isso dentro da gente, a primeira coisa que vem, aquele toque de querer se aborrecer. Mas a gente não se aborrece hoje por quê? Por causa do estudo. O estudo a gente olha assim e ele nos ensina que isso daí é normal. A gente não é igual, a gente tem que discordar um do outro, mas a discórdia não é para se aborrecer, nem com o trabalho, nem com o amigo, que isso aí a gente está falando de um estudo, está falando de uma prática, vamos dizer, espiritual. Na avaliação, ninguém está avaliando a pessoa, o seu dia a dia, está avaliando o que foi feito ali. Então a gente tem que aprender isso, diferenciar uma coisa da outra. Isso aí, Jailson. Então não tem que levar aquilo para o lado. O que você reconheceu, que eu reconheço, Lia, o problema é que entre a teoria e a prática vai uma diferença, né, que todo mundo trabalho, sabe. Oi? Entre a teoria e a mas prática... eu digo uma coisa, como o Lia falou, nós estamos aqui falando, e veio agora aqui na minha mente... Alô? Caiu a internet? Veio aqui na minha mente agora sim. Sérgio, peraí, Sérgio. Que com todo estudo, com toda avaliação da gente, a gente ainda se melindra um pouco. Agora é necessário que a gente faça reflexões para a gente saber, porque é como Lia falou, e Lia falou uma coisa que me tocou, com todo o estudo, com toda nós ainda somos seres humanos, e ainda tem um pouco de muita falta de sabedoria, um pouco ainda temos, e por mais que a gente estude,
lá no fundo é necessário que a gente se policie, que a gente faça reflexões, que vai haver momento que as próprias entidades vai nos levar a um pouco de melindre. Agora é preciso que a gente esteja atento às artimanhas desses nossos irmãos que ainda não têm um conhecimento, né? A verdade é essa. Todos nós ainda, não falo todos, né, os espíritos todos da Terra, mas a maioria de nós espíritos ainda como nessa condição, a gente se melindra mesmo, porque ninguém gosta de ser criticado. Seja dentro de casa com a mulher, seja no trabalho com o chefe, o colega. A gente se irrita, é o que Jesus falou. Não tem como fugir disso. A gente ainda é espírito imperfeito, é de orgulho. O melindre vem do orgulho, filho direto do orgulho. A gente se ofende. O que é o diferencial nosso? Tentar depois dissipar aquilo ali, respirar fundo, orar, conversar com um amigo e depois voltar à tranquilidade. Mas ninguém gosta. Imagina você está num trabalho voluntário, você não está recebendo dinheiro, embora a gente receba muito mais. Mas você está ali, aí o outro vem com a palavra, identifica uma falha minha. De logo que o Jair falou, eu apoio o Jair total. Aí vem logo aquela vontade, você fica ruborizado, com vontade de explodir na hora. É respirar fundo, silenciar. É isso que os Espíritos dizem, você renuncia. E pensa se o companheiro que falou estava certo. Se ele falou estava certo, você tem que dar um abraço a você e tentar melhorar. Se o que ele falou foi em excesso e não estava certo, espera passar o coisa e depois conversa. Porque muitas vezes também pessoas que apontam equívocos por falta de estudo. Então se aponta um equívoco de um doutrinador ou um equívoco de um médium, né, no trabalho. Mas aquilo que foi apontado é um achismo do outro. Também tem isso. E aquilo não tem base nenhuma. E aí, e aí tem outra coisa. A gente procurar conversar com o dirigente do trabalho para ele, com ele, a gente conversar com o dirigente do trabalho para ele ver as pontuações e ver uma maneira dele chamar o médium para conversar, porque também não adianta às vezes a gente ir diretamente ao médium, que o médium às vezes não vai entender. Aí Isso. Tem que procurar o dirigente para chamar ele, conversar com ele, para ele ver o que é que pode ser feito. Lembrou bem, o livro das obsessões é isso. Responsabilidade do dirigente. Primeiro, né? Então vamos ler aqui mais alguma coisa. Nós temos tempo ainda bastante. Fitou Eugênia, preocupada e vigilante, né? Ao pé do enfermo que começava a falar e sentenciou. Começou o transe mediúnico. Começou aqui a comunicação mediúnica, né? Pela médium Eugênia. Se preciso, nossa amiga poderá retomar o próprio corpo no átimo. Espírito explicando a André Luiz. Acham-se ambos num consórcio momentâneo, em que o comunicante é a ação, mas no qual a médium personifica a vontade. Em todos os campos de trabalho, é natural que o superior seja responsável pela direção do inferior. Ele está sempre repetindo, porque isso Eugênia não vai conseguir só dentro do centro. Esse estado de superioridade ao irmão que ela está dando comunicação, que está inferior moralmente a ela. Ela só vai conseguir isso no dia a dia, no cotidiano. É isso que ele está chamando, é isso que é chamado de educação da mediunidade, que não é feito só em uma hora e meia, no estudo dentro do centro, virtual ou presencial. É um processo constante de paciência, de tolerância, desenvolver virtude dentro de casa, fora de casa, para que quando chega no centro, o padrão vibratório do médium, Eugênia, seja superior e ela controle o outro. Então, quando você do palavrão, se ela dada ao palavrão 6 dias na semana e vai um dia para o centro, o padrão vibratório dela está naquela onda do espírito que também é dado ao palavrão. Ela não tem como evitar isso, mesmo sendo um médium consciente. E aí, já citamos aqui, que cabe na avaliação o dirigente, né, chamar, como a Conceição falou, com todo carinho, mas não pode deixar. Tá? O visitante passou a destra pela face num gesto de alívio e bradou. Veja aí, né? Ele já domina o campo psíquico dela, até dos braços, dos movimentos. Ela passa a mão na testa, mas é o espírito. Está suado. Né? Num gesto de alívio e bradou. Vejo,
Mas por que encantamento me prendem aqui? Que algemas me afivelam a este móvel pesado? E acentuando a expressão de assombro, prosseguir. Qual o objetivo desta assembleia em silêncio de funeral? Quem me trouxe? Quem me trouxe? Vimos que Eugênia, fora do veículo denso, fora emancipada, né? Em transe, né? Escutava todas as palavras que lhe fluíam da boca, transitoriamente ocupada pelo peregrino das sombras, arquivando-as de maneira automática no centro da memória. Esse aqui é que uma chave, né? Que muita gente desiste que é médio, porque isso é coisa da minha cabeça. Eu estou escutando tudo que, digamos, Conceição Barreto fala do treinador e o que chega na minha mente, não é possível, eu estou me enganando, me auto-enganando. Então, a primeira coisa que a gente vai ver quando ele chega aqui ele diz que está sendo preso, foi afivelado a este móvel pesado. Então, os espíritos muitos chegam conduzidos pelos enfermeiros, né? Naturalmente, nas máquinas. Mas ninguém está lhe acorrentando ninguém, afivelando ninguém. Quem está contendo ele, agora nesse momento, é as energias de Eugênia, emancipada. Então, quando ele fala quem me trouxe, ele não sabe. Quando ele vê, ele passa a ver o ambiente. Tem outros que não conseguem ver tão bem, porque à medida que ele se justapõe ao perispírito da médium, há um reavivamento sensorial dos sentidos dele. Ele passa a enxergar, ele passa a ver, ele passa a tocar, sentir cheiro, sentir... Então aquilo é um alívio para ele. André Luiz explica isso quando encontra o avô dele no livro No Mundo Maior, o avô dele, Cláudio, que foi agiota e fazendeiro em Vassouras. Ele não via ninguém. Então há um reavivamento sensorial. Eugênia, Lia, escutava todas as palavras que lhe fluíam da boca. Por isso aqui, eu já vi muita gente desistir. Porque quando eu passei por isso, me eclodiu na faculdade consciente, eu vi que o que acontece conosco. Eu digo, rapaz, eu não sou médium. Como é que eu sou médium? Eu estou ouvindo a voz de Barreto, ou de Jailson, enfim, de Ivan, o doutrinador, e as imagens surgem em minha mente. Não são minhas, porque são duas comunicações, são exemplos de histórias diferentes. Ninguém elabora isso em casa para ir lá fingir. Né? Então, ninguém está elaborando histórias para chegar lá e fingir. As ideias surgem, mas você começa a ouvir, digamos, Barreto está doutrinando o espírito que vem por mim. Aí eu estou escutando o espírito que vem por Lia e já estou doutrinando também. Isso dá uma confusão e está arquivando. Arquivando no centro de memória para a experiência. Quando o Jailson perguntar lá fora na avaliação, eu me lembro. Porque eu sou um intérprete, o médium consciente é um intérprete. Então o que acontece? Acontece a dúvida. A questão que mais preocupa o médium, é outro livro que analisa esse capítulo. O que mais preocupa o médium consciente é a possibilidade de não diferenciar os pensamentos seus do comunicante, levando a ele a grandes dúvidas se é médium ou não é. Vocês aí. Se quiser falar, estão compreendendo bem? Diga. Estou ouvindo. Rapaz, você tocou num problema, Sérgio. Você tocou num problema que eu ainda passo por isso aí, essas coisas aí, rapaz. E muito. Aí, de repente, vem coisa assim, aquelas coisas ali, eu tô vendo coisa diferente, mas eu tô normal, eu tô escutando o pessoal falando, eu tô aqui, isso aí deve ser alguma coisa que eu não sei o que é. Então, é um problema sério, Sérgio, isso aí pro cara separar uma coisa da outra, porque você falou muito bem aí, rapaz, você tá ouvindo todo o pessoal ali, você tá vendo tudo, e de repente começa a aparecer imagem, começa a aparecer coisa no seu ouvido assim para você falar. Digo, mas se eu estou escutando o pessoal, isso é pensamento meu, isso é da minha cabeça. Não vou falar não, porque daqui a pouco o pessoal... Eu já imaginei muito isso, eu vou falar nada, daqui a pouco o pessoal vai dar risada aí, vai fazer mangação, que eu tô doido, que eu tô falando coisa aqui daí. Nada. É esse tipo de coisa mesmo, é uma perturbação braba, Sérgio. Nós estudamos aqui o capítulo anteriores com o Raul Silva, o médium intuitivo. Quando você avança da intuição,
com maior profundidade, para ler quando você falar, você vai para a psicofonia consciente. Eu citei a você que num desdobramento lúcido, para auxiliar uma desencarnada, para auxiliar uma desencarnada, um índio, e como estou vendo vocês, o índio colocou Jailson como médium consciente, que eu dei uma de gaiato e citei para você. Eu falei, mas ele é doutrinador. O índio mandou silenciar e botou você na cadeira dos médios. Era um trabalho para a gente ajudar uma desencarnada numa chácara. A gente já citei isso a vocês. E a desencarnada, depois de dias, a pessoa falou que a parente dela tinha saído da casa. Nós fomos levados durante o sono para lá. E você, que me surpreendeu, foi isso. E quando você chegou, junto com o Itamar e outros, você foi colocado na cadeira dos médios. Então, o que é que eu posso compreender, podendo estar totalmente errado? Mas que você, durante a iniciação dos estudos e experimentações, houve deficiência do grupo ou de você mesmo, como a gente tem receio. Então, quando você ficou só naquela coisa do intuitivo. O intuitivo, todo mundo é na Terra. O intuitivo é o doutrinador, todo mundo é. Mas se você tivesse relaxado, confiado, orado, e se entregue nas experimentações, talvez, do que eu vi durante o sono, você seria como eu, como Jurema, um médium consciente. Um médium consciente. Então, tudo isso bate no início do estudo. Bate na pessoa, que às vezes tem dificuldade de confiar e se entregar, fechar os olhos, esperar quando as pessoas mais experientes estão orientando. Ou bate também na deficiência daqueles que estão conduzindo. Né? A gente não está aqui para identificar ninguém. Mas sempre vale a pena você observar você mesmo. Agora, só observar. Se essas ideias ficam tão firmes em sua cabeça, cabe você chegar ao dirigente do seu grupo mediúnico e dizer assim, meu irmão, eu poderia me experimentar, já que nesse retorno, para ver se eu sou um médium de psicofonia consciente. Aí fica a seu critério. Diga, Lia. Rápido, que já disse aqui que é 9 minutos só, né? Eu só estava aqui analisando o que Jailson falou rapidinho. E quando a gente, no nosso dia a dia mesmo, diário, a gente se vê falando o que a gente está pensando. A gente está pensando e a gente está falando. De repente, eu começo a falar o que eu estou pensando. Aí eu me dou conta, por que eu estou falando o que eu estou pensando? Sabe, eu me deparo com isso direto. Às vezes eu estou em qualquer lugar, no trabalho, na rua, em casa. Quando eu vejo, eu estou falando o que eu estou pensando. É isso. Aí você tem que saber, todo aquele que sabe manejar a própria atenção para si mesmo, sabe identificar se aqueles pensamentos são seus ou são de outras mentes. Então, se você fazer a questão 919 do Livro dos Espíritos, autoconhecimento, esse pensamento, esse desejo, essas ideias são de Lia. Agora eu estou falando por quê? Aí você se corrige disso. Mas digamos que venham pensamentos que você já se conhece, sabe que não são seus, são de outros. São de outros. Você conversa mentalmente, né? Não na rua, mentalmente, ora, porque você sabe que você está sintonizada com outras mentes. Jesus, é uma confusão. É um capítulo que aqui tem muita coisa de estudo. Porque no início de estudo, que eu comecei a estudar, essa palavra animismo prejudicou muitos participantes. Porque até as pessoas que ministravam o curso não estavam ainda totalmente preparados para entender e explicar para a gente direito. E aí o que acontecia? Terminou prejudicando algumas pessoas, porque as pessoas não entendiam o que era direito, essa palavra animismo, que era uma coisa que, como se fosse uma coisa que a pessoa estivesse inventando. E, no entanto, no início de estudo de mediunidade, é necessário esse animismo para que a gente possa trabalhar. E isso prejudicou muita gente, né, no estudo. Né? E eu estou aqui analisando
e vendo que no início do meu estudo eu tinha muita confusão, porque eu vinha as coisas na minha cabeça, eu achava que era minha, e ao mesmo tempo eu disse, mas como é que é minha? Se eu estou aqui, é meu. E aí terminei virando, foi doutrinadora mesmo. É isso, vai. Então, Peraí, antes de você falar, Sérgio, antes de você falar, eu vou tirar o chapéu para a Conceição, que ela falou dessa situação aí, que isso aí prejudicou, não foi pouco não, Conceição. Eu também entrei nesse bolo aí, porque quando a pessoa está no início, o animismo é necessário, não é para ninguém frear. É para frear, é para ir cortando aos poucos, dizendo, mas não é para dizer não. Aí eu ficava pensando, eu não vou fazer nada para eu não entrar nesse bolo. Aí vão dizer que é coisa de mim mesmo. E aí daqui a pouco vão dizer que eu tô inventando coisa. Não só foi eu que pensei, não. Muita gente pensou desse jeito, do jeito que Conceição Barreto falou aí. Oi? Eu vou mas encerrar. não é para cortar não, Aninho. Não é para cortar não, Jailson. Isso é necessário nos passos da nossa mediunidade. Eu estou reforçando, Conceição, o que você falou, que foi muita gente que cortou isso, dizendo que era mesmo, que era da pessoa, e a pessoa ficava com receio de falar, com medo de entrar nesse grupo aí de que está falando coisa da sua cabeça. Então, mas quando o que está dando o curso, ele sabe, ele tem que deixar. Agora, ele tem que deixar para a pessoa desenvolver, uma hora ele vai começar a acreditar nele. Se você tirar aquela coisa que dele acreditar nele, ele não vai conseguir, não. É isso. Então, é um capítulo interessante, está no livro dos Médiuns, vou até ler aqui só um trechinho, para ver que o animismo sempre vai existir, naturalmente, que diminuiu o grau, como Conceição já isso falou, mas sempre vai existir porque nós somos uma alma que pensamos. Tá lá, o espírito encarnado é uma alma que pensa. Animismo vem de ânima, alma. Então nós não somos um lápis, um computador, um teclado. Então o que é que Kardec coloca na questão 214? Capítulo Formação dos Médiuns, 16. Raríssimo é o mecanismo puro, existe, mas raríssimo. A ele se acha frequentemente associada mais ou menos a intuição, que é a base de qualquer mediunidade. Tendo consciência do que escreve ou do que fala, o médium é naturalmente levado a duvidar de sua própria faculdade. Livro dos Médiuns não é invenção de André Luiz, não. A questão é que, e aí com todo respeito às pessoas que orientam, porque o que vale é a intenção, a boa vontade, nós somos gratos, todos nós aqui, as pessoas que se dedicaram a nos orientar e que nós somos aprendizes. Nós somos gratos mesmo, todos nós. Mas sempre há essa deficiência, como com certeza há uma deficiência minha aqui, e muitas, porque eu também sou um aprendiz. Então se a gente estivesse aqui com pessoas mais experientes, eles vão passar tanta coisa que eu não consigo nem abarcar. Então vamos fazer a nossa prece e dizer que quarta-feira, se Deus permitir, estaremos juntos. Ok, Lia? Se você tiver de folga, então vamos lá. Agradecer a Deus, aos bons espíritos presentes. Agradecer esses irmãos, né? Não pronunciamos os nomes, nem as casas espíritas, mas agradecer a eles pela dedicação, por ter retirado um pouco do seu tempo para nos orientar no início da nossa jornada. Eu sei que a nossa fala aqui foi toda de gratidão. Apontamos e reconhecemos que houve deficiências, e também houve deficiências em nós. Nós somos irmãos de caminhada. Estamos todos juntos com um único Mestre, chamado Jesus de Nazaré. Ele possa nos abençoar a Lia, está tão distante, abençoar os lares de todos que estão aqui e daqueles que também não puderam estar hoje, para que possamos ter uma noite de trabalho no bem, um esforço que estamos empreendendo para aprender, para melhor servir na tarefa do bem. Nosso objetivo, Senhor, não é adquirir e acumular conhecimentos apenas. É adquirir conhecimento, mas para lhe servir onde quer que o Senhor nos convidar, nos conclamar. Jesus nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja. Uma boa noite para todos. Que assim seja.